Por muitas vezes nós que somos filhos, utilizamos, pelo menos eu utilizava, um versículo quando o pai estava falando com a gente queria dar uma escapada ali, alguma vencida, né? Queria usar um argumento forte o suficiente. E aí a gente usava o clássico Efésios 6:4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, ou numa versão mais antiga, não irriteis os vossos filhos. Aí, qualquer coisa que o pai falava ficava irritado, não pode irritar, a Bíblia fala, hein? Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Aí a gente fica assim, poxa vida, se eu não posso irritar meu filho, qualquer coisa qualquer disciplina, qualquer coisa que eu falar para ele, eu vou deixá-lo chateado. Quer dizer que eu não posso, né? Eu tenho que fazer tudo o que ele quer, fazer o máximo para deixá-lo numa situação confortável. E não é isso que o texto está dizendo. Os filhos não entendem, mas os pais precisam entender muito bem. Quando a gente é pai, a gente compreende um pouco melhor o que significa o peso disso e como isso é difícil. Não irritar os filhos significa não exagerar, não ser excessivamente exigente, excessivamente perfeccionista, preciosista com o filho. A nossa tentação como pais é querer que os filhos sejam muito melhores do que nós somos e alcancem um patamar que nem nós atingimos. E muitas vezes nós pais queremos fazer pelos filhos aquilo que nós achamos que é o melhor para eles. É lógico, como pais, devemos ter consciência pela palavra do que é melhor para os filhos. Mas também precisamos entender que antes de nós tê-los criados, né, ou participado da criação deles, quem planejou a vida dos nossos filhos foi o Senhor. Então nós somos mordomos até dos nossos próprios filhos. Estamos criando eles para o Senhor. É uma tarefa que nos é dada por Deus, uma administração que Deus nos dá para cuidar daqueles que são criaturas dele e para instruí-los nos caminhos do Senhor para que sejam filhos de Deus e discípulos de Jesus. Nesse sentido, onde é que nós encontramos a régua, a medida para criar os nossos filhos? Na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, quando olhamos o livro de Provérbios, vemos muita disciplina do Senhor. Quando olhamos no Pentateuco, quando olhamos nos Evangelhos, vemos muitas instruções de como discipular e educar pessoas, e isso se aplica aos nossos filhos. E a principal educação que existe, lembrando de Deuteronômio 6, é educá-los de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei do Senhor. Essa é a maneira de educar os nossos filhos. Então, se você quer saber algo em que não haverá exagero, não é você querer que o seu filho seja o médico, o engenheiro, o astronauta, o que quer que seja que você quer que ele seja. Não, não é. A profissão, ele vai entender diante de Deus qual deve ser. O futuro, Deus vai dizer, fala ao seu coração, mas fala ao coração dele também. E tem que entender os talentos, aquilo que toca o coração dele, mas também é necessário entender que não há exagero nunca, quando o assunto é educá-lo de acordo com os princípios da Bíblia, com a ética da Bíblia, com a moral da Bíblia e, acima de tudo, com a direção que a Bíblia dá, que é Jesus, o caminho que a Bíblia dá, que é o Senhor, o nosso Cristo. Então, eduquem os seus filhos neste mês da família, de acordo com a instrução do Senhor, sem exagero, para não irritá-los, mas com amor para abençoá-los.